Conclusões. Convém ao homem tornar-se emocionalmente independente das influências femininas para não perder o controle sobre si mesmo. Apaixonar-se é uma perda de tempo. O amor verdadeiro difere da paixão. O sentimentalismo prejudica a relação. Os homens são atrasados em inteligência emocional. A inteligência emocional da mulher pode inutilizar o intelecto do homem. Brigar e polemizar é uma perda de tempo. Assediar, correr atrás, perseguir, proibir e pressionar são perdas de tempo. Não é conveniente tentar obrigar as mulheres a deixarem de ser emotivas. Não é conveniente dar um ultimatum a uma mulher pela qual ainda tenhamos resíduos de paixão amorosa. Não devemos nutrir sentimentalismos negativos de nenhuma espécie, rancor, vingança, ressentimento, etc. Temos que aceitar as mulheres como são. São erros que não devem ser cometidos durante a leitura deste livro. A generalização absoluta, acreditar que nossos postulados são universais, recusando-se a relativizá-los e contextualizá-los. A literalização, tomar nossas ironias e denotações em sentido literal. A parcialização, considerar apenas um lado dos problemas apontados e recusar-se a reconhecer o outro lado das contradições. E a extrapolação, estender nossas ideias para contextos e situações que não sejam o dos relacionamentos amorosos. Uma trapaça amorosa consiste em permitir ou induzir a outra pessoa a se apaixonar por nós para que, em sua esperança de ser correspondida, ela faça tudo o que quisermos. Não qualificaríamos como uma trapaça amorosa uma paixão intensa que fosse correspondida com igual intensidade e qualidade pela pessoa que a induziu. Entretanto, tal possibilidade me parece uma utopia. A mente e o comportamento femininos são paradoxais por abrangerem e permitirem a coexistência de opostos mutuamente excludentes, fato que desconcerta o homem por não compreendi-los e o leva a considerá-los ilógicos, sem nexo, confusos, não racionais e sem sentido. A não racionalidade e a ilogicidade correspondem a formas ainda não muito compreendidas de lógica e de racionalidade desconcertantes. Inteligência e intelectualidade se distinguem. O adultério na civilização ocidental moderna não é uma exceção comportamental, fato este que esvazia quase totalmente o sentido do casamento e do compromisso afetivo. Propomos as seguintes linhas de ações defensivas e antimanipulatórias. 1. Ação especular. 2. Ação encurralante. 3. Ação refratária ou não ação. 4. Ação desmascarante. A ação refratária é a mais nobre e superior de todas. Como o amigo leitor deve ter percebido, a arte de lidar com as mulheres que se enquadram no perfil apontado neste livro consiste em devolver-lhes os efeitos de suas próprias atitudes. Consiste, em alguns casos, em tratá-las como elas nos tratam, ação especular, e, em outros, de forma superior, ação refratária, mais digna e mais nobre, a que elas nos tratam. Há ainda, em alguns casos, a necessidade de agirmos de forma a arrancar-lhes definições, ação encurralante, ou de desmascarmos suas mentiras e trapaças, ação desmascarante. As artimanhas femininas usadas para vencer a guerra da paixão e nos escravizar de amor podem ser redirecionadas de volta para as espertinhas se compreendermos em profundidade como tais estratégias operam e quais são as condições interiores requeridas. As mulheres nascem com tais condições, enquanto os homens podem desenvolvê-las mediante a experiência. A tântica de guerra deste livro sintetiza-se em 2 pontos. 1. Resistir ao feitiço da paixão e 2. Aceitar absolutamente todos os comportamentos da mulher presenteando-lhe também as consequências. Ambas aptidões somente podem ser conseguidas por meio de um disciplinado e lento desenvolvimento interior. Jamais devemos lutar contra a mulher, mas sim contra nós mesmos. Aí está a chave. Enquanto você luta contra as suas próprias fraquezas amorosas, ela luta contra as dela. Aquele vencer essa guerra contra si mesmo, vencerá a guerra da paixão por extensão. É um jogo em que ambos competem para ver quem será mais forte na luta contra os próprios sentimentos. O apego, a paixão, a necessidade de estar perto, de procurar, de telefonar, o medo de perder, etc. Que felicidade seria se ambos fossem longe nessa luta e vencessem a si mesmos.
Então a manipulação e a contramanipulação perderiam todo o sentido e as contradições dos relacionamentos entre casais passariam a outros níveis. Aqueles que tentam controlar o comportamento alheio, cercear a liberdade, violar o livre-arbítrio, obrigar o próximo a fazer o que não quer, etc., estão bem longe de entender o que este livro propõe. A proposta aqui é a da liberdade total. Deixar a mulher absolutamente livre para fazer o que bem entender com a vida dela, mas não com a nossa, e mostrar, assim, quem realmente é. O que importa é nos relacionarmos com a pessoa verdadeira que se esconde por trás da aparência e não como uma figura idealizada por nossos desejos e paixões. Aqueles que nutrem paixões negativas, como o ressentimento e a vingança, estão igualmente distantes de compreender nossa mensagem. Se o leitor tiver a sorte de encontrar uma mulher realmente virtuosa, sincera e honesta nos sentimentos, não haverá nenhum ardil ou artimanha a serem devolvidos ou desarticulados. Então, se ele estiver à altura desta mulher virtuosa, terá chegado ao paraíso. Sobre o autor. O autor desta obra não é psicólogo, sua formação profissional é em outro campo. Ele não é mestre e não quer discípulos e nem seguidores. Ele não é líder de nenhuma religião. Ele apenas gosta de pensar livremente sobre a questão amorosa e acha que possui esse direito. Seus pareceres são provisórios e independentes. O autor publicou suas ideias apenas para que as pessoas as estudassem e discutissem criticamente e recomenda às pessoas que leiam outros livros sobre o assunto. Suas ideias são somente um ponto de partida para aprofundamento e pontes para outros autores e outros pontos de vista. Ele não dá ordens, apenas faz sugestões que devem ser recebidas criticamente. O autor pede aos leitores para que não importunem com perguntas, porque tudo já está muito bem explicado em seus livros, e nem o perturbem com insistências para que tome parte em grupos tendenciosos. Ele não quer fãs e nem admiradores, quer apenas leitores críticos, reflexivos e estudiosos. O autor desaprova a formação de quaisquer grupos que pretendam representá-lo ou as suas ideias. Não há nenhum grupo ou instituição, em nenhum lugar do mundo, virtual ou não, que represente este autor. Obviamente, podem existir grupos com pontos de vista semelhantes aos dele, mas, definitivamente, nenhum destes grupos o representa. Todos aqueles que se disserem seus discípulos são impostores e devem ser desmascarados. Sobre o autor. O autor desta obra não é psicólogo, sua formação profissional é em outro campo. Ele não é mestre e não quer discípulos e nem seguidores. Ele não é líder de nenhuma religião. Ele apenas gosta de pensar livremente sobre a questão amorosa e acha que possui esse direito. Seus pareceres são provisórios e independentes. O autor publicou suas ideias apenas para que as pessoas as estudassem e discutissem criticamente e recomenda às pessoas que leiam outros livros sobre o assunto. Suas ideias são somente um ponto de partida para aprofundamento e pontes para outros autores e outros pontos de vista. Ele não dá ordens, apenas faz sugestões que devem ser recebidas criticamente. O autor pede aos leitores para que não importunem com perguntas, porque tudo já está muito bem explicado em seus livros, e nem o perturbem com insistências para que tome parte em grupos tendenciosos. Ele não quer fãs e nem admiradores, quer apenas leitores críticos, reflexivos e estudiosos. O autor desaprova a formação de quaisquer grupos que pretendam representá-lo ou as suas ideias. Não há nenhum grupo ou instituição, em nenhum lugar do mundo, virtual ou não, que represente este autor. Obviamente, podem existir grupos com pontos de vista semelhantes aos dele, mas, definitivamente, nenhum destes grupos o representa. Todos aqueles que se disserem seus discípulos são impostores e devem ser desmascarados.